6h49, de volta com o Manhã no Ar. Chegou o momento da gente ir ao vivo para a FM Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo na 93.1. Olá, Emanuel, bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você e para os seus telespectadores. Vou falar que eu preparar o bolso aqui, mas nem bolso eu tenho hoje. Mas tem que preparar a carteira, tem que se organizar, porque a situação está cada vez pior. Toda semana a gente comenta um aumento novo. Dessa vez é o gás de cozinha. Sabe o que eu acho impressionante nesses aumentos que a gente noticia, Adriane? É que eles estão sempre acima dos aumentos que a classe trabalhadora recebe, que a gente recebe. Não tem isso, não acontece, olha, a partir da semana que vem os trabalhadores vão ter aí 15%, 10% de aumento. Isso não ocorre em relação aos trabalhadores. Mas a Petrobras anunciou que a partir desta terça-feira o gás liquefeito de petróleo, o GLP, o famoso gás de cozinha, deverá ter um reajuste médio que pode variar, de acordo com os comerciantes, entre 8,2% e 9%. A Petrobras está anunciando aí 8,5% no envasamento do botijão de 13 quilos. Adriane, na prática, isso é o seguinte, lá em outubro, a botija de gás custava R$ 61 ou R$ 64, R$ 65, aí houve um aumento de cerca de 12% lá no envasamento passado pela Petrobras. Esse aumento subiu para mais, a botija subiu para mais de R$ 71. Então hoje se compra o gás acima de R$ 70. A gente tem aqui então um outro aumento que pode chegar a 9%. Digamos que isso chegue ao consumidor, a gente vai aí pagar o gás a R$ 77, podendo chegar ali perto dos R$ 80. A botija de gás, Adriane Diniz. Agora, eu pergunto para você, será que o salário do trabalhador aumentou tanto assim? Até um dia desse se pagava 30, 40 reais na botija de gás, né? Como é que as pessoas vão... Muita gente vai ter que ir para além, Adriane. É difícil. Ainda bem que lá em casa o gás dura demais, né? Acho que eu compro uma botija por ano. Ainda bem. Toda vez que eu vou comprar tem esse impacto dessa diferença. Agora, o resto das coisas eu não consigo escapar, não. Porque, por exemplo, tem um aumento da gasolina. A conta de luz, esse mês aqui, eu estou já preocupada com o que vem pela frente, né? Um aumento de cerca de 16% na nossa conta a partir do próximo mês. A próxima conta que chega, a gente já vai sentir esse impacto. O salário mínimo teve um aumento irrisório, né, de R$ 12. Vai ter um aumento. A previsão é que em janeiro do ano que vem aumente R$ 12. Dá nem para pagar o aumento do gás, que dirá todos os outros aumentos. E a gente, infelizmente, fica tentando se equilibrar, porque não dá para conseguir administrar todos esses aumentos com um salário que não se reajusta de uma forma proporcional. O que a Petrobras diz é porque as substâncias que fazem parte da composição deste gás tiveram um aumento no mercado internacional, assim também como o dólar. E essa nova proposta, essa nova conta feita pela Petrobras, leva em consideração o preço do GLP na Europa, Adriane. Então, o gás está sendo reajustado para nós com base no preço praticado lá fora. Então, lá fora, esse preço está mais alto. Inclusive, na nota divulgada pela companhia, pela Petrobras, eles falam que esse aumento, por exemplo, para o GLP, para o segmento industrial, é muito maior. Chega a quase 50% o aumento aí no acúmulo de um determinado período. Agora, o que preocupa também, Adriane, em todos esses aumentos, seja na energia, seja no combustível, no gás de cozinha, é porque os serviços que dependem desse tipo de insumo também vão aumentar. A comida nos restaurantes, assim como os serviços de entrega, de transporte, todo mundo que depende dessa cadeia, a própria indústria, o comércio, todo mundo, o aumento acaba afetando todo mundo em um efeito cascata e lá na ponta o consumidor acaba tendo que pagar essa conta sem ter recebido nenhum tipo, ou pelo menos o aumento correspondente, né, Adriane? Emanuel, é uma situação bastante complicada nessa questão de preço internacional, porque a gente não recebe em dólar, muito menos em euro, é tudo em real. E isso acontece por conta do monopólio da Petrobras. O que significa isso? É a Petrobras que manda e é uma empresa de capital misto, ou seja, as pessoas que investiram, apesar do rombo de corrupção que foi feito lá, as pessoas que têm ações precisam ter lucro. Então a gente acaba tendo que se submeter a esse preço. Inclusive, essa semana eu vi deputado na Assembleia Legislativa falando que está na hora de quebrar esse monopólio e de começar a comprar combustível lá da Venezuela, que é muito mais em conta e está pertinho da gente, né? Muito obrigada, Emanuel, pelas informações. Por nada, Adriane, bom dia e até amanhã. Até amanhã.
E, finalmente, o governador amazonino Mendes definiu a comissão de transição do governo do Amazonas. A equipe terá a função de repassar para o governador eleito, Wilson Lima, do PSC, informações e dados sobre as contas públicas, recursos humanos, ações, programas e projetos em andamento, bem como contratos, convênios, pactos e demais ajustes. Os escolhidos são integrantes da atual administração. São eles Alfredo Paes, que é o secretário da Fazenda, Francisco Deodato, secretário da Saúde, e Arthur Lins, secretário-chefe da Casa Civil. De acordo com a assessoria do governador eleito, Wilson Lima, a primeira reunião de trabalho da equipe de transição deve acontecer amanhã. E 3 pessoas foram presas em flagrante tentando arremessar drogas e celulares para dentro do Ipate. Quem vai contar os detalhes dessa ocorrência para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred. Ontem a gente mostrou 2 mulheres que foram flagradas nesse mesmo presídio tentando burlar a fiscalização. A cada dia, os criminosos tentam uma nova tática, né? E agora foi bola? Bola de futebol, exato, Adriane. Dessa vez foram presos o Coach da Silva Braga, também o Anderson Breno de Lima Souza e o Sidney Richard Silva. O primeiro tem 18 anos, o segundo 22 e o último 30 anos. Eles ainda foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia justamente pelo crime que cometeram. Estavam tentando arremessar as bolas de futebol, só que recheadas, para dentro do Instituto Penal Antônio Trindade. Eles foram vistos pela própria segurança do presídio, que conseguiu depois abrir estas bolas e aí encontraram lá carregadores para aparelho celular, cabos USB, fones de ouvido, um aparelho celular desmontado e ainda 49 chips. Nessas bolas que eles estavam tentando arremessar, quando a segurança conseguiu verificar a situação, foram encontradas todas estas coisas que foram ditas, todo esse material. No entanto, a própria segurança do presídio conseguiu encontrar outras bolas que já estavam do lado de dentro, inclusive com maconha, pelo menos é a suspeita da polícia. O material foi levado para a perícia técnica, mas foram encontradas já dentro do presídio 2 bolas de futebol e aí tinha ali material entorpecente que estava dividido em tabletes, um em cada bola. Agora a polícia conseguiu identificar essas pessoas, né? Como já foi dito, elas estavam tentando fugir pela área de mata quando acabaram presas e levadas para a delegacia. O detalhe que a gente chama a atenção, viu, Adriane, é o seguinte, que ali tem a Força Nacional na frente da BR, né, no quilômetro 8 da BR-174, que é o ramal que dá acesso ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Instituto Penal Antônio Trindade, CDPM 1 e 2, o Centro de Atenção Provisória também feminino, e mesmo assim os bandidos continuam entrando e eles são audaciosos. Agora, não se sabe se esses criminosos eles entram ali pela frente ou mesmo pela mata. Pelo visto, eles conhecem bem aquela mata, porque inclusive iam tentar fugir por lá. Sem esquecer de uma informação que é importante também, Adriane. Dentro de uma das bolas, a segurança encontrou 49 chips para aparelho celular. A pergunta que se faz é, para que os detentos querem tantos chips? Eles não podem ter nada disso, se sabe, por conta que eles estão ali com a liberdade limitada, né? Eles não podem ter acesso ao mundo externo dessa forma. Para que eles queriam tantos chips? Pergunta que eu faço. É muito comum a gente ouvir registros de crimes que são praticados de dentro das penitenciárias, né? Agora, um problema muito simples de se resolver, que não haveria essa necessidade de jogar celular e muito menos chip ou carregador, seria ter bloqueador de telefone nas cadeias. E aí isso evitaria que acontecesse essa necessidade de mandar e de que eles consigam se comunicar lá de dentro. Enquanto não houver, eles vão tentar bola, banana e todas as outras coisas para colocar drogas e celulares dentro das penitenciárias, infelizmente. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E você aí, costuma marcar encontros pela internet? Cuidado! Uma mulher viveu 18 dias de terror no Rio de Janeiro. Ela saiu aqui de Manaus até o estado fluminense, achando que viveria uma linda história de amor. Mas o sonho virou pesadelo. O príncipe encantado que ela conheceu na internet era, na verdade, um dos traficantes mais procurados da cidade de Duque de Caxias. O que era para ser uma aventura amorosa acabou se transformando em pesadelo.
Ela sentiu na pele o lado mais cruel do mundo do tráfico de drogas do Rio de Janeiro e viu a morte de perto. Ele falava o tempo todo que eu não ia voltar mais, que eu só saía de lá morta. Essa jovem de 21 anos mora em Manaus, mas foi longe de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que ela acabou vivendo os piores dias de sua vida. Ele apontou a arma e botou na minha cabeça e ficava o tempo todo fazendo aquele teco-teco, como se fosse disparar. Mantida em cárcere privado, torturada, abusada sexualmente, ela ainda foi forçada a trabalhar nas bocas de fumo da comunidade sem terra, do Parque Anhangá. Todo esse sofrimento foi causado por esse homem, Cosme das Dores de Souza. Shaolin, como é mais conhecido, é quem comanda o comércio de entorpecentes na região. Mas a pergunta que fica é: como que essa mulher que vive na região norte do Brasil foi parar nas mãos de um traficante do outro lado do país? Estamos na zona norte de Manaus. Aqui começa a nossa história. A vítima mora em uma pequena casa a poucas quadras de onde nós estamos. Foi de lá, em frente a um computador, que ela teve o seu primeiro contato com o agressor. Era tarde de uma quarta-feira. Após uma discussão com o marido, irritada, a jovem resolve aceitar uma solicitação de amizade em uma rede social. O perfil era de um rapaz moreno do Rio de Janeiro, que aparentava ter no máximo 29 anos. Seu nome, Paulo Roberto. Ele falava que tinha gostado de mim, que queria algo sério, compromisso sério, que no caso iria me ajudar. Os dois se falavam todos os dias pelo celular. Aos poucos, o tal de Paulo Roberto foi ganhando a confiança cada vez mais da jovem. E um mês depois, Paulo Roberto fez um convite para que ela fosse vê-lo na Cidade Maravilhosa. Sem esperar pela resposta, o homem tratou logo de mandar a passagem. A jovem, encantada com as doces palavras, resolveu aceitar e disse para o marido que iria cuidar do pai no interior do estado do Amazonas. Deixou o filho de apenas 1 ano na casa da mãe e partiu rumo ao desconhecido. Eu falei que eu ia para casa do meu pai. Aí de lá eu peguei o voo e fui para o Rio de Janeiro. Seu pai que mora no interior? Isso, que mora no interior. Eu mesmo não sabia. Só que na chegada ao Rio, a vítima não teve a recepção que imaginava. E de repente, ao invés de viver um conto de fadas, ela passou a se ver como personagem de um filme de terror. Na cena em que o príncipe encantado acaba se transformando em monstro. E foi a partir daí que ela descobriu que o Paulo Roberto, que havia conhecido na internet, era na verdade outra pessoa. Cosme das Dores de Souza, o Shaolin. Um perigoso bandido com passagens pela polícia pelos crimes de estupro, roubo e ameaça. Ele falou assim que a partir desse momento teu nome não é mais esse, já passa a se chamar por segundo nome, de Kathleen. Falou que eu só passaria a falar com a minha mãe através do celular dele, com ele do lado, e tudo que ele falasse eu teria que repetir tudinho. A jovem foi levada para a casa onde o criminoso morava com a família em Duque de Caxias. É lá que a vítima conhece Rosane de Souza, esposa de Shaolin. É Rosane quem explica as regras da casa para a jovem manauara. Ciente de que estava sob o poder do chefe do tráfico da comunidade sem terra, Kathleen, como passou a ser chamada a vítima, desesperadamente buscava qualquer oportunidade de pedir socorro. Foi então que, após um descuido do criminoso, ela conseguiu pegar o celular dele e contou tudo para o marido, que até o presente momento estava aqui em Manaus sem saber de nada. E ainda mais, a jovem também conseguiu enviar a localização do cativeiro. Não demorou para tal atitude ser descoberta por Shaolin. Aí ele me agrediu, me tirou de dentro do carro, a gente foi andando, ele pegou uma tábua, aí ele começou a me agredir na rua, na frente de todo mundo lá, me agrediu na minha perna, que tem até as cicatrizes aqui no braço, aí fez o que ele tinha para fazer, mandou fotos pro celular do meu ex-marido,
foto dele praticando o ato, mandou para ele. Em Manaus, assustado imediatamente, o marido da vítima procura a delegacia da mulher e registra o caso. Quando ela puxou no sistema, ela viu que o cara realmente era um marginal, né? Tinha tantas passagens pela cadeia, tinha processo aberto, era procurado, era foragido e tudo mais. O que eu pude fazer foi entrar em contato com a delegada da mulher lá de Duque de Caxias, da cidade do Rio de Janeiro, a qual prontamente quis nos ajudar. Eu informei o local e tudo que a moça mandava. Para se esconder da polícia, Shaolin resolve levar a vítima para outro cativeiro. Para a surpresa dela, lá a jovem encontra outras garotas na mesma situação. Toda vez que ele entrava em contato com essas meninas, era outro nome que ele inventava. A Yasmin tem 18, a Rafaela tem 12 para 13, não sei dizer exatamente a idade. Além de ser agredida de todas as formas, a vítima também era obrigada a trabalhar na contabilidade das bocas de fumo. A gente pegava as cargas que chegavam, tipo, vai chegar uma carga hoje, ele mandava anotar o tanto de dinheiro que entrava, pegava a parte dele, e essa outra parte ele depositava na conta do chefão deles, o Sombrão, que está preso em Bangu. Há 2 semanas sendo mantida em cárcere privado, a vítima já não tinha mais esperança de ser resgatada. Porém, a ajuda veio de onde ela menos esperava, uma das funcionárias do traficante, que morava vizinho ao cativeiro. Eu pedi a ajuda dela, aí ela me deu o número do celular dela, pediu o celular dela para eu entrar em contato com a minha família. Foi quando eu entrei em contato com ele, passei o endereço completo de lá, tudinho, o nome dele, tudo que tinha para me passar eu passei. Em seguida, a jovem envia esse vídeo mostrando o quarto em que estava presa. E, por fim, manda uma mensagem de voz. Não dá para me tirar da costela porque ele tá aqui, agora que ele saiu ali na frente. Por favor, não responde mais, não responde, amor, não responde. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ia ficando a vida da jovem. Ela já estava no seu 18º dia de cativeiro. Mas, depois de tanto tempo, enfim, o alívio chegou em uma manhã de uma sexta-feira. A essa altura, a Polícia Civil do município de Duque de Caxias já estava rondando as ruas da comunidade em busca da jovem. Shaolin, com medo de ser descoberto e para tranquilizar a família da vítima, liga para a mãe dela e em uma videochamada mostra a jovem dentro de uma van e diz: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque ela já está voltando para a terra de vocês. Inclusive, eu mesmo estou indo deixá-la no aeroporto. Só que era tudo mentira. Na verdade, Shaolin estava indo para outro cativeiro. Desanimada, só restou a jovem pedir novamente ajuda à mesma mulher que havia lhe emprestado o celular. E foi desse jeito que ela conseguiu escapar. Ela me botou dentro dessa van do marido dela, estava na garagem, eu entrei pra dentro, botei tudo lá. Aí foi quando ela me levou, ele me levou até a Central do Brasil. Isso, o marido dela. E me deixou lá na frente, o PP esperando a policial ir me pegar. Uma equipe da Delegacia da Mulher de Duque de Caxias foi até o local indicado pela vítima onde funcionava o cativeiro. Mas a casa estava vazia. Por lá, a polícia encontrou apenas algumas manchas de sangue. Ao mesmo tempo em que os investigadores avançavam no caso, na capital amazonense, essa mulher de 42 anos, mãe da vítima, era só angústia. Sentimento que só passou depois que soube que a filha estava salva. Eu dobrei meu joelho e agradeci a Deus. Meu Deus, obrigado por cuidar de mim e da minha família. Meu Deus, obrigado por cuidar da minha filha, ter trazido a minha filha de volta para mim. A esposa do traficante, Rosane, apontada como coautora dos crimes, foi presa. Já Shaolin continua foragido. De volta a Manaus, a vítima pode finalmente respirar aliviada. E aos poucos vai retomando a rotina de antes, sem jamais esquecer das duras lições que a vida ensinou. O meu conselho é esse: não procurar nada de homem, essas coisas na internet, porque é furada na certa.
Você quer encontrar uma pessoa até mesmo na cidade, nunca vá só, nunca vá em local ermo, vá em local que dá um acesso para você correr e pedir socorro. Agora daqui pra frente é só cuidar do meu filho e tentar esquecer tudo isso que eu passei. Que história. E um novo projeto aprovado pela Assembleia Legislativa criou a Semana Estadual de Combate ao Abandono de Incapaz. A ideia é chamar atenção para um crime cruel que expõe pessoas sem condições de se defender a perigos e traumas. Esse tipo de crime quase nunca se resolve só com a ação da polícia e as crianças costumam ser as principais vítimas. O cadeado trancado por fora não deixa dúvidas. Essas crianças foram largadas à própria sorte, sujas, com fome e numa casa onde o risco de incêndios é iminente. Segundo os vizinhos, isso ocorria todos os dias, quando a mãe saía para trabalhar. Em média, 14 casos como esse são registrados este ano, todo mês no Amazonas. No ano passado, a média era ainda maior, 19 casos. Quem apura os crimes de abandono de incapaz é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a delegada, na maioria das vezes, os infratores saem para festas para consumir álcool ou drogas. E por isso o problema não se resolveria apenas com força policial. Aquela criança talvez na semana que vem já seja deixada novamente só na outra semana. Então envolve uma integração de outros órgãos, a necessidade de políticas públicas, no caso das crianças que são deixadas pelos pais, pela mãe que precisa trabalhar. A conselheira tutelar explica que abandono de incapaz é quando uma pessoa é deixada sozinha e não tem como se defender dos riscos resultantes do abandono. A pena é prisão de 6 meses a 3 anos. E no caso de crianças, dependendo da gravidade, o responsável pode perder a guarda. Após a aplicação da medida protetiva que o Conselho aplica, é levado para o órgão competente, né, que é abandono de incapaz é crime, é levado para a delegacia toma todas as medidas cabíveis. Se não houver a família extensa, ela é colocada, né, num abrigo provisório até que o juiz decida com quem essa criança vai ficar. E é importante dizer que esse crime, independente da idade de quem sofre, ele está relacionado à capacidade psíquica e motora dos indivíduos de se defender de algum risco decorrente do abandono, podendo ser um idoso, uma criança, um deficiente físico ou mental. A Semana de Combate ao Abandono de Incapaz vai ser sempre na primeira semana de fevereiro, a partir do ano que vem. E quem quiser denunciar esses crimes é só acionar o 190, que é o telefone da delegacia especializada. E agora a gente tem imagem ao vivo do nosso drone. Vem comigo, vamos acompanhar aqui, portanto, a imagem na Alameda Cosme Ferreira. Uma grande confusão para quem pretende seguir no sentido centro da cidade. Trânsito muito congestionado para quem sai da Zona Leste nesse exato momento. O trânsito na Alameda já é complicado e quando chega próximo ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho e junta com o trânsito da Avenida das Torres, a situação fica caótica, né? A gente percebe aí nesse trecho conhecido como Encontrão a dificuldade do condutor. Tem um ônibus lá na faixa da esquerda tentando ir para a direita e aí deixa a situação mais complicada ainda para quem transita nesse trecho. Não é apenas na Alameda, toda a extensão ali do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a rotatória inteira está com trânsito parado. Até a Alça de Cima, no sentido Japim, na Rodrigo Otávio, que costuma ter o trânsito muito leve, hoje está parado. A André Araújo é a única avenida que segue com tranquilidade, talvez até porque os carros não consigam chegar por lá. Agora, vamos mostrar aqui a Rodrigo Otávio, para você que está acompanhando a gente. Olha só o trânsito, né? Até o momento a gente não tem informação de algum acidente ou algo do tipo que deixe o trânsito com essa dimensão aqui de engarrafamento. Mas a situação é muito crítica, muita gente chegando atrasada hoje no trabalho, com certeza. O retorno para Rodrigo Otávio está parado, o acesso à Bola do Curado também e a descida para a Rodrigo Otávio, no sentido Universidade Federal do Amazonas, Japim, está completamente parado. Trânsito muito lento nessa área da cidade, né? A gente está recebendo aqui a informação que tem um acidente na Rodrigo Otávio que está causando todo esse congestionamento. É esse acidente aqui, um atropelamento na Avenida General Rodrigo Otávio, no sentido Japim, próximo à rotatória. Agentes do SAMU estão no local, ali fizeram atendimento ainda há pouco, bem na faixa de pedestre, o que deve ter acontecido ali, pedestre atravessando e o veículo não parou a tempo. E quando isso acontece, aí acaba o trânsito
completamente, né? Porque quando há uma vítima lesionada, é preciso esperar o atendimento nessa área, o veículo não pode sair e acontece todo esse transtorno que a gente observa agora. Nessa faixa de pedestre, né, que esse acidente aconteceu, é provável que tenha sido ali, a gente vê uma movimentação de pessoas mais intensa nessa área da cidade, numa das saídas da avenida, uma das saídas do bairro do Coroado, e aqui as pessoas precisam desviar, que é onde os técnicos do SAMU fazem o atendimento. Então, a via fica apenas passando apenas um veículo por vez. Como o fluxo é muito intenso, causa todo esse congestionamento. A partir dessa faixa de pedestre, que ainda fica na altura do bairro do Coroado, o trânsito flui tranquilamente, mas para chegar nesse ponto, há uma grande dificuldade para quem retorna na Rodrigo Otávio e para quem usa o complexo viário Gilberto Mestrinho. Um atropelamento que acabou causando toda essa confusão. A gente não tem informação do estado de saúde da vítima, mas ela já passa por atendimento dos técnicos do SAMU. E a gente tem o trânsito completamente parado na cidade por conta desse atropelamento. Dá para ver ali na ponta direita a Avenida das Torres parada. Gente que vem da Cidade Nova, na zona centro-sul da cidade, ali do Parque Degues, usando a Avenida das Torres como atalho para chegar a essa área da cidade, a Bola do Coroado enfrenta dificuldade. Daqui a pouquinho a gente volta a mostrar o trânsito em Manaus. Porque agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho a gente traz informações para quem tem alguma dívida com a Prefeitura. IPTU, Alvará e outros tributos vão poder ser renegociados. E a gente mostra ainda a formatura de 100 venezuelanos que buscaram qualificação ao chegarem aqui no Amazonas. É um instante só, não saia daí.